O roteamento tradicional ele é feito com base no endereço IP destino do pacote. Isso significa que um equipamento de camada 3 ou superior, no momento que receber algum pacote, a primeira análise que ele fará é com base no endereço IP destino contido nele. E a partir desse endereço IP destino, o equipamento irá fazer um lookup, ou seja, uma procura desse endereço dentro da sua tabela de roteamento, e com base nas informações da tabela de roteamento, o equipamento poderá dizer para onde, em qual caminho o pacote será encaminhado. Esse é o roteamento tradicional e a gente já falou dele em alguns vídeos aqui que eu posso deixar ele elencado aqui no card para você. Entretanto, existem algumas situações que a gente precisa fazer o encaminhamento dos pacotes com base em outros critérios que não sejam apenas o endereço IP destino. Por exemplo, em algumas situações que a gente quer que determinados protocolos, como TCP ou protocolos UDP em tempo real, sejam encaminhados de forma alternativa do que o próprio caminho que dita na tabela de roteamento. E é aí que entra as PBRs. As PBRs vêm de Policy Based Routing, ou roteamento baseado em políticas. E as PBRs, ela é um método alternativo de encaminhamento dos pacotes. Ao invés de a gente fazer como o roteamento tradicional, que é com base no endereço IP destino, com as PBRs a gente consegue muito mais critérios de seleção de encaminhamentos do que só o endereço IP destino. Critérios como endereço IP de origem, serviços ou aplicações que os usuários querem acessar. A gente consegue fazer toda a seleção de encaminhamento apenas com base nessas políticas de critérios que a gente pode criar. E a gente vai falar mais delas ao longo do nosso vídeo. O meu nome é Matheus e no vídeo de hoje vamos falar sobre PBRs. Antes da gente começar, a gente vai fazer uma pausinha aqui já para pedir encarecidamente seu like e sua inscrição, porque como a gente falou nos últimos vídeos, se você não deixar o seu like e se inscrever, seu roteador de bordo, o seu Fire vai queimar logo depois que você sair desse vídeo. Então acredito que seja um bom motivo para você deixar o seu like e sua inscrição. Se você já é inscrito, então não deixe de comentar aqui embaixo o que você está achando do conteúdo que a gente está produzindo para vocês. Lembre-se também que agora a gente tem comunidades do Telegram e do Discord. Eu sei que eu não estou publicando muita coisa lá, mas pode ficar tranquilo que eu vou começar a divulgar mais os conteúdos aqui do vídeo e algumas coisas lá também. Então vamos lá trocar ideia comigo, tá galera? Sem mais delongas, sem mais mendigagem de like, bora pro vídeo. Como sempre a gente vai começar a nossa aula de hoje apresentando a topologia. Eu vou tirar um print novo aqui da topologia só para a gente ir falando um pouco melhor dela. Eu tenho aqui no lado esquerdo o Firewall 1, que vocês podem notar aqui. Esse Firewall 1 vai representar, por exemplo, o firewall da nossa empresa, o nosso firewall corporativo. E na rede LAN desse firewall a gente vai ter duas redes. A rede 10, o 92.168.10.0/24. E essa rede está dentro da VLAN 10 também, aqui no nosso switch. E temos também a rede 20, o 92.168.20.0/24, dentro da VLAN 20. E dentro do cenário corporativo, é muito comum a gente fazer uma separação de ambiente. Em qual sentido? Uma separação da rede corporativa da rede visitantes. Dentro das empresas é muito comum ter essas redes visitantes para quem está visitando a empresa também ter acesso à internet. Que é o nosso caso aqui da empresa. Então eu separei a rede 10 como uma rede corporativa, que então ela vai ser utilizada pelos nossos funcionários. Enquanto a rede 20 vai ser a rede de visitantes, que pode ser utilizada por terceiros e até mesmo por funcionários ali no expediente de trabalho, no horário de almoço aí. Entretanto, pessoal, como ela é uma rede de visitantes, normalmente as empresas liberam acesso full por essa rede. Por exemplo, acesso a download ou acessos a coisas que na rede corporativa essas pessoas não teriam acesso. Tudo isso seria liberado nessa rede de visitantes. Entretanto, como a gente sabe que muitas vezes as pessoas não fazem uso devido da rede, fazem downloads que não deveriam, ou acessam sites que não são permitidos dentro do ambiente corporativo, todo esse tipo de coisa, e é muito comum, às vezes, o endereço IP público do nosso firewall ou do endereço IP público que a gente esteja usando entre numa blacklist, ou seja utilizado como um botnet ou por algum equipamento infectado.
E isso gera uma má reputação do nosso endereço IP. Isso é até bonito de falar, né? E por causa disso, isso pode atrapalhar até muitas vezes o acesso da sua empresa devido a essa má reputação do IP a alguns sites do governo, alguns sites de bancos. Os sites de bancos principalmente fazem esse tipo de análise do seu endereço IP. E para evitar esse tipo de coisa, tem se tornado bastante comum as empresas contratarem um serviço de nuvem terceiro, externo, e nesse serviço de nuvem eles têm um firewall lá que você vai fechar uma VPN entre o seu firewall da matriz ou o firewall que você quer usar com o firewall deles lá na nuvem, através de um IPsec. A gente já falou de IPsec aqui no canal, que eu vou deixar aqui no card para vocês, e já falamos como fechar VPN IPsec pelo FortiGate, que também vai estar aqui no canal. Então, através dessa VPN IPsec, a gente vai fazer com que apenas os usuários das redes visitantes passem por essa VPN, então passou aqui pela VPN, e acessem a internet pela cloud do terceiro, e não pela sua rede local. E com isso, caso eles fazem algum download, algum acesso indevido, vai ser o endereço IP da cloud do terceiro que vai ficar mal falado, vamos falar assim, né? E não o seu endereço IP. As empresas, por exemplo, eu já ouvi falar de algumas empresas que já estão fazendo isso, tá? E eu acredito que vai se tornar até comum aí com essa nova onda de segurança que a gente tem no mercado. Mas é só um exemplo, tá? Isso é um exemplo que a gente deu para a gente poder falar sobre a PBR. Por quê? Porque, como a gente falou antes, o roteamento tradicional é com base no endereço IP destino. Ou seja, independente do pacote, se ele vir da VLAN 10 aqui no Firewall 1 ou da VLAN 20 do Firewall 1, o Firewall 1 apenas vai analisar o endereço IP destino para poder encaminhar os pacotes. Então, ou seja, se a rota default do meu Firewall está para cá, independente se o pacote vir da rede 10 ou da rede 20, o Firewall vai mandar para a rota default, que é para a internet. Então, qual que é o intuito do nosso laboratório? Para evitar esse tipo de coisa lá do nosso IP ficar mal falado, é só um exemplo, tá, galera? O que a gente vai fazer? Os usuários da rede corporativa do nosso Firewall, eles vão acessar a internet local por aqui, normal, do jeito que eles estavam acessando antes. Entretanto, através dessa VPN que a gente fechou entre o Firewall 1 e o Firewall da cloud lá, quem vier da rede 20, o nosso Firewall vai vir, mandar pela VPN e da VPN vai fazer o acesso à internet. Então esse que vai ser o nosso laboratório de hoje, e a gente vai fazer isso pelas Policy Based Routing. Porque pelo roteamento tradicional a gente sabe que não dá, a gente vai mostrar que não funciona pelo roteamento tradicional dessa forma, e aí a gente vai aplicar uma PBR e demonstrar o funcionamento dela na prática. É claro que, novamente, isso é só um exemplo e existem N aplicações de PBR. Por exemplo, para quem é provedor de internet, se seu roteador ele não faz CGNAT na mesma caixa de PPPoE Server, de BHAIS, é muito comum utilizar uma PBR para redirecionar os clientes PPPoE para o CGNAT. Então existem N situações que você pode aplicar o PBR. Essa é apenas uma delas para te mostrar um exemplo prático do que você pode te pegar no dia a dia. Mas você pode passar por outras situações que você, eu posso utilizar uma PBR nesse caso também. Acessar aqui o Firewall 1 então, vou botar a senha dele aqui. E vou acessar também aqui o Firewall 2, só para a gente mostrar algumas configurações nele. Reparem aqui na parte de interface. E na parte de interface a gente consegue ver, ó, que a port 2 a gente tem, dentro da port 2 a gente tem a rede 100.164.00/30, assim como a gente vê na topologia. Entre as portas aqui dos nossos firewalls a gente tem um trânsito na 100.100.00/30, apresentando um trânsito entre eles. E em cima desse trânsito a gente fecha a VPN, que é o que a gente pode ver aqui, ó, VPN Firewall 1 to Firewall 2. O endereço IP 10.10.01 eu botei no túnel na ponta aqui do nosso Firewall 1, e o 10.10.02 eu botei no túnel na ponta lá do Firewall 2 lá. Aqui na rede LAN a gente consegue ver as VLANs, né? Na porta 4 a VLAN 10 e a VLAN 20, assim como a gente mencionou. O roteamento, a gente tem uma rota default apontando aqui, ó, para o nosso gateway, que é o endereço IP daqui da minha rede LAN. O endereço IP daqui da minha rede e a interface na porta 1, assim como a gente vê na topologia.
A gente também já configurou as regras e as policies, como vocês podem ver aqui. E todas as configurações que vocês estão vendo aqui, eu vou deixar um backup do Firewall para você pegar ele aqui e também fazer o laboratório aí na sua casa, caso você tenha interesse. Então o intuito principal aqui, e outra coisa que eu já ia esquecendo é as VPNs. A gente tem uma VPN IPsec entre o Firewall 1 e o Firewall 2 que já está ativa. Então qual que é o intuito? Se a gente olhar a tabela de roteamento, é esperado aqui do ponto de vista do Firewall 1, que é esse camarada aqui, que qualquer rede que bata ali, ele encaminhará para a internet. Então se for do PC1 9268.10.10, vai bater no Firewall 1, internet. Se vir do PC2, 9268.20.20, bate no Firewall 1 e segue na internet. Vamos mostrar isso acontecendo então. Ó, eu vou abrir aqui o PC1, vou mostrar o IP dele, ó, 9268.10.10, como vocês podem ver, com o gateway 9268.10.1, que é o nosso firewall. Eu também tenho o Firewall 1 aberto aqui embaixo, onde eu vou entrar na CLI dele, como vocês podem ver aqui, e o Firewall 2 eu vou botar aqui em cima. A gente vai fazer uma análise do tráfego em todos os firewalls. Então, se eu estou fazendo um ping do ponto de vista aqui do PC1, a princípio a gente tem que passar aqui o fluxo, passar pelo Firewall 1 e o Firewall 1 encaminhar para a internet. Já no Firewall 2 a gente não é esperado ver fluxo algum, então por isso que a gente vai fazer análise nesses três equipamentos ao mesmo tempo. No PC1, no Firewall 1 e no Firewall 2. Do ponto de vista do PC1 eu tenho que pingar na internet. E a gente vai ver aqui que já está pingando, ó, ping 888. A gente está pingando para a internet. Agora, como que a gente sabe por onde está passando, por onde vai passar, né? Eu deixei aqui um TXT que eu também vou deixar para vocês fazerem um download. A gente já falou desses comandos aqui nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês. Então, se vocês quiserem saber mais a respeito, dá uma olhadinha lá. Vou fazer um Diagnose Sniffer com a origem 9268.10.10. Vou fazer no Firewall 1 e vou fazer aqui no Firewall 2. Agora a gente está capturando pacotes de 192.168.10.10, qualquer pacote que venha com esse endereço IP, da mesma forma, tanto aqui quanto aqui. Vamos voltar a fazer o ping. Então eu vou fazer o ping aqui, pluft, pinguei. Reparem que ó, enquanto eu faço ping, ó, somente eu vejo pacotes passando no Firewall 1, que é o esperado, enquanto no Firewall 2 ó, não vejo nada. Então nosso roteamento está funcionando perfeitamente. O pacote bate no Firewall 1, Firewall 1 joga para a internet. A gente pode até ver aqui, ó, VLAN 10 in, 192.168.10.10 com destino a 888. E aqui a gente vê aqui VLAN out de 888 ao 192.168.10.10. Ele não está mostrando o NAT ocorrendo, né? Porque a gente está fazendo apenas um Diagnose Sniffer, mas eu vou mostrar no comando daqui a pouco para vocês entenderem que ele está fazendo o NAT certinho, está saindo para a internet. Está pegando aqui os fluxos no Firewall 10, no Firewall 1, vindos do PC1, assim como a gente está esperando. Da mesma forma, se a gente fazer lá no PC2, vamos fazer uma captura de pacote com o PC2 então. Então eu vou abrir aqui o PC2, vocês vão ver que ele também está com acesso à internet. Olha só, acesso à internet. E como que a gente analisa por onde está passando? Novamente, vamos fazer um Diagnose Sniffer. Só que agora para a rede 192.168.20 com host 20.20, igual vocês veem aqui. Então vou copiar aqui, colei, puft. Vim no Firewall 2, colei, puft. Vamos fazer um ping novamente, ping do PC2. Ó, pinguei do PC2 e a gente continua vendo apenas fluxos vindo no Firewall 1, enquanto no Firewall 2 não passa nada. Então a gente veio aqui no PC2, aqui está PC1, mas ignorem, está no PC2. A gente faz o ping, o pacote bate no Firewall 1 e o Firewall 1 novamente joga para a internet. Entretanto, não é isso que a gente quer que os usuários da rede 20, que é a nossa rede de visitantes, no momento que eles façam acesso à internet, o nosso Firewall vai jogar aqui pela VPN IPsec e lá no Firewall 2 vai sair para a internet.
Enquanto que os equipamentos ainda da rede 10, ou seja, da rede corporativa, continuem acessando a internet por meio do firewall local. Ó. Então quem vem da rede 10 continua acessando do jeito que estava agora. E quem vem da rede 20 vai acessar por nossa cloud lá que a nossa empresa contratou para evitar que o nosso IP seja sujado por os camaradas aí que fica fazendo essas coisas na rede visitante. Lembrando, galera, isso é só uma brincadeira para tornar o vídeo mais interativo, né? Não que os outros fiquem fazendo essas coisas na rede visitante, mas é sempre... As empresas também procuram por esse tipo de serviço, é claro. Então agora a gente vai fazer um diagnose na rede 20 ainda, novamente. Antes da gente partir para a configuração então da Policy Based Route, deixa eu apenas mostrar para vocês aqui que o NAT está ocorrendo perfeitamente. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou mandar aqui para vocês esse comando, que a gente vai voltar lá no PC10 e vai mostrar que o NAT está ocorrendo. Eu só vou fazer esses comandos no Firewall 1, porque a gente confirmou que só passa o fluxo no Firewall 1, então vamos mostrar por aqui. Vou voltar no PC1, vou fechar aqui, voltei no PC1, vamos fazer um ping e vamos ver o output. Ó, já vê que tem um monte de buff, um monte de coisa aparecendo aí. Deixa eu terminar o ping, deixa eu desabilitar o debug e vamos analisar o debug agora. Vou expandir a tela do Firewall 1, depois eu volto para a tela inicial. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nesse início aqui do output. A gente já falou dele em mais detalhes nesse vídeo que a gente já deixou aqui no card para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, dá uma olhadinha lá também. Então aqui ele mostra que o pacote foi recebido com o endereço IP origem 92.168.10. Aí ele fez um find a route, ou seja, procurou a rota, achou o nosso gateway, o 98.18.049, que é da minha rede LAN aqui de casa. Eu olho aqui, ó, find SNAT, source NAT, o 98.18.0.153, que é o endereço IP de saída do meu próprio firewall, 98.18.0.153. Então o que a gente vê? A gente vê que o firewall está fazendo o NAT perfeitamente, por isso que os nossos computadores 1 e 2 aqui acessam a internet sossegado. Agora a gente precisa fazer com que quem vir da rede guest, ao invés de acessar nossa rede local por aqui, ó, então quem vem daqui, ao invés de ir para a internet direto, obrigatoriamente é encaminhado pelo IPsec aqui e sai lá pelo Firewall 2. Vamos mostrar como que a gente configura isso no FortiGate. Então no FortiGate 1, que é o que a gente vai acessar, vai ser aqui admin. A gente vem aqui, ó, em Static Routes, são as rotas estáticas configuradas, roteamento tradicional. As PBRs, a gente tem que vir aqui em Policy Routings. E aqui em Policy Routes a gente tem que fazer as configurações de PBR, que a gente vai fazer aqui em Create New. Em Create New, ó, a primeira coisa que ele pergunta, if incoming traffic matches. Se você quiser, você pode botar aqui uma interface de origem. A gente tem uma interface de origem, que é qual? A VLAN 20, ó. Então a gente coloca aqui uma interface de origem. Os pacotes que virem por essa interface de origem, a gente consegue dar um match em quê? Com o source address 92.168.20.0, a gente vai criar um roteamento baseado em política, onde o endereço IP origem 92.168.20.0 é um dos critérios de decisão de encaminhamento. Então, quando o meu firewall receber esse pacote, ao invés de ele analisar apenas o endereço IP destino, ele vai analisar o endereço IP origem, o 92.168.20, alguma coisa. E com qual destino? Por exemplo, se apenas eu tivesse num 888, eu encaminharia para o outro lado. Ou se eu tivesse por algum destino específico, você pode botar aqui. Como o intuito do nosso laboratório é fazer com que tudo que vier da rede visitantes com acesso à internet eu mande para o Firewall 2, então eu vou botar aqui 000. E aqui embaixo ele vai perguntar aqui para a gente, ó, qual tipo de protocolo? Você pode especificar TCP, então, ou seja, se o cara só estiver querendo acessar tráfego 80 e 443, que é HTTP e HTTPS, você consegue fazer o roteamento baseado em política com base nisso.
aí todo aquele resto vai pelo roteamento tradicional. Então você pode manipular o seu tráfego de uma forma muito mais legal com as PBRs. O que a gente vai fazer aqui é tráfego N, então, ou seja, qualquer coisa da interface de VLAN 20 com endereço IP origem 92.168.20.0 com destino a qualquer coisa com qualquer tipo de protocolo. Aí ele fala aqui, then, então, o que a gente vai fazer? Qual que é a nossa action? A gente vai stop, vai parar o tráfego, a gente vai fazer o forwarding do tráfego, então, ou seja, vai encaminhar o tráfego. Como o intuito é encaminhar, porque a saída da internet é lá para o nosso Firewall 2 por aqui, ó. Então, nosso intuito é encaminhar. A gente coloca aqui forward traffic. E aqui, galera, isso é importante da PBR, que ele pede um gateway ou um next hop. É muito comum em alguns equipamentos você encontrar o termo next hop, ou como aqui no FortiGate, que é o gateway. O que é esse gateway ou next hop? No nosso cenário aqui, na nossa VPN, a gente tem uma VPN IPsec e dentro desse túnel VPN eu coloquei a rede 10.10.00/24, onde o ponto 1 é o Firewall 1 e o ponto 2 é o Firewall 2. Eu coloquei isso propositalmente porque a nossa PBR precisa de um Next Hop. E nesse caso, o Next Hop aqui, ou seja, próximo salto, do ponto de vista do nosso Firewall 1 é quem? É o Firewall 2 na rede 10.10.00/24, ou seja, é o 10.10.0.2. 10.10.0.2. A gente consegue colocar aqui também, ó, Outgoing Interface, ou seja, interface de saída. E a interface de saída é a nossa interface VPN. Bom, essas são as configurações das PBR. Vocês podem ver que é uma configuração bastante simples, embora envolva alguns conceitos técnicos um pouquinho mais avançados. Mas em relação a de configuração, é muito tranquilo de fazer. Basta agora a gente então dar OK. Lembrando que as PBR somente vão funcionar se você tiver políticas permitindo essa comunicação. Eu já tenho políticas aqui, ó, permitindo, ó, Guest to VPN e VPN to Guest. Eu tive que fazer isso porque quando você configura VPN você precisa das políticas. Mas às vezes no seu cenário pode não ter uma VPN e você esquecer de fazer a política. Então, para funcionar a PBR, tem que ter política permitindo esse tipo de tráfego, porque é um firewall, tá? E esse caso é um firewall, então a gente precisa ter isso bem permitido explicitamente nele. E agora que a gente fez as configurações, bora testar então novamente. Vamos abrir então aqui o nosso Firewall 1 e o Firewall 2 e aqui também o PC2. Antes da gente começar a fazer o ping, vamos abrir o nosso TXT e fazer um Diagnose Sniffer novamente, só que agora para a rede 20. Vou fazer aqui no Firewall 2 e vou fazer no Firewall 1. Deixa eu copiar aqui de novo, fazendo aqui no Firewall 1 e bora fazer o ping lá no Firewall 2. Então o que é esperado agora? No momento de fazer o ping, o Firewall 1 encaminha para o Firewall 2. Então onde a gente não vinha nenhum tráfego, a gente não viu nada até agora, é esperado que a gente veja porque o Firewall 1 está encaminhando por ele. Então quando o ping aqui bater no PC2, vai bater no Firewall 1 e a gente vai ver bater no Firewall 2 também. Vamos ver se vai acontecer isso? Então ping 8888. Olha só. Olha que legal. O ping foi do PC1 com destino a 888, que é o endereço IP do DNS do Google, vindo aqui da rede 20, bateu no Firewall 1 e olha o que ele fez, ó, in VLAN 20, ó, in VLAN 20, 92.168.20.20, com destino a 888, e olha por onde ele encaminhou, VPN Firewall 1 to Firewall 2 out, 92.168.20 com destino a 888. E olha o que aconteceu lá no Firewall 2. Origem 92.168.20.20 com destino a 888 e depois voltando do 888 para o 92.168.20, lembrando que passou pelo processo de NAT lá no Firewall 2. Então a gente vê que o pacote foi para o Firewall 1, bateu no Firewall 2, Firewall 2 mandou para a internet retornou para o Firewall 2 via NAT, né? Ele guardou a sessão, retornou aqui para o Firewall 1 e o Firewall 1 retornou o fluxo
para o PC2 normalmente. Então a gente vê que a nossa PBR está funcionando ok. Tanto que, se a gente fazer de novo o Diagnose Sniffer, subindo aqui para cima, entrando aqui no Firewall e desabilitando a PBR, a gente vai ver que o fluxo vai permanecer pela rota default. Quer ver? Então aqui em Network, a gente vê em Policy Routings. Se eu vir aqui e desabilitar, a gente espera que agora novamente o Firewall 2 não receba fluxo algum do PC. E olha só, não recebe, a gente só vê fluxo aqui no Firewall 1. Então eu vou ativar de novo a nossa PBR. Está ativada. Firewall 2 não recebe nada. Firewall 1 está monitorando. E se a gente pingar aqui de novo, agora olha lá, a gente vê que o Firewall 2 continua a receber da forma que a gente quer. E se a gente acessar o PC1 e tentar fazer o ping nele, vamos botar um monitoramento aqui nos dois firewalls. Então vou voltar aqui no PC1, ó, só para o teste, ó. Monitoramento do PC1, ó, lembra que PC1 é o 92.8.10.10, então eu troquei o sniffer agora. Se a gente fazer um ping do PC1, olha só, a gente só vê no Firewall 1 e não no Firewall 2. Enquanto se a gente pingar pelo PC2, a gente vê que o Firewall 1 caminha para o Firewall 2 e funciona lindão. A gente não vê fluxo aqui porque a gente está pegando da rede 10. Porém, se a gente fazer o sniffer pela rede 20 e fazer o ping aqui, ó, puff, a gente vê que bate lá no Firewall 2 legalzinho. Então essa é a magia da nossa PBR. A gente viu aí na prática como que ela funciona. O PC2 é encaminhado por aqui para acessar a internet, enquanto o PC1, que é da rede 92.8.10, faz o acesso à internet localmente por aqui ainda, seguindo o roteamento tradicional. A gente viu que com base na PBR a gente consegue outros parâmetros ou outros requisitos de roteamento que não seja apenas pelo endereço IP destino. Bom, galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso. Se você gostou do conteúdo que a gente trouxe de PBR aqui, deixa a sua moralzinha aqui embaixo comentando se você já sabia dessa funcionalidade do FortiGate ou se você já usou ela no seu dia a dia aí. Não se esquece também de deixar o seu like, se inscrever no canal, entrar nas nossas comunidades, porque senão o seu roteador ou firewall de borda vai queimar agora, você já tá ligado nisso. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!